Yassas! A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, para a glória de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo que eu postei, né, que foi especialmente aí para mulherada. Mas se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo para os homens, falando sobre a questão de como um homem de Deus, né, deve se portar. Claro que eu não sou homem, tá, gente? Eu vou falar só basicamente o que a Bíblia diz, né? Porque nós devemos falar somente aquilo que a Bíblia diz e não falar o nosso achismo, né? Aquilo que nós achamos. O vídeo de hoje vai ser sobre você estar sozinho, vai ser sobre seu momento sozinho, seu momento de solidão. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra lá em Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. Peço que você abra a sua Bíblia para estar acompanhando comigo, tá bom? Diz assim a palavra de Jesus: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes orava por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Até aqui. Bom, meus irmãos, todos conhecem a história de Daniel. Daniel, ele foi um homem que foi levado para cativo na Babilônia. E se olharmos para o cenário que Daniel estava, a gente vê que era um cenário de impureza, era um cenário de idolatria, era um cenário totalmente corrompido, totalmente desviado das coisas do Senhor Jesus, não é mesmo? E o que Daniel faz? Daniel se corrompe? Não. Daniel adora outros deuses? Não. Daniel, ele se corrompe com a sexualidade, com as consciências da carne. Daniel, ele se corrompe com os manjares do rei? Não. Daniel, ele segue o tempo inteiro íntegro com o Senhor e o tempo todo fugindo da aparência do mal, como José fez, né? Quando a mulher de Potifar foi tentar fazer alguma coisa com ele, ele saiu correndo da aparência do mal. Então é isso que devemos fazer. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que resistir. Claro que não será fácil, mas o dever do crente é resistir. É por isso que nós temos a armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada afiada, que é a palavra de Deus. Então, o crente, o cristão, ele tem tudo já pronto para seguir. Só que às vezes a gente que complica as coisas. E aí, voltando aqui para Daniel aqui, ele foi lançado na cova dos leões. Por que ele foi lançado? Então a Bíblia vai nos dizer, aqui em Daniel 6, versículo de número 4, que então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. E aí esses presidentes e esses sátrapas, eles procuravam ali algum tipo de ocasião para acusar Daniel. E aqui eles até falam, nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel. Então eles estavam conversando entre eles mesmos. Irmão, gente, aqui a gente nunca vai achar ocasião para acusar Daniel, porque Daniel, ele era um homem justo. Daniel, ele é um homem íntegro diante de Deus, diante do Deus dele. Então não vamos conseguir. Mas o que eles fizeram? Eles foram lá até o rei Dário e eles disseram ao rei, durante 30 dias todo o povo tem que te adorar e não adorar outro Deus. E se alguém for pego adorando outro Deus, que seja lançado ele e sua família na cova dos leões. E assim, dito e feito. Só que Daniel, sabendo desse decreto e sabendo do que estava acontecendo, ele não ligou nem um pouco. Daniel, como foi o versículo que eu li no começo do vídeo, Daniel, pois, quando soube que a escritura já estava assinada, já estava decretada pelo rei, que aquilo dali iria acontecer, Daniel falou que não, eu tenho que orar
ao meu Deus. Daniel que entendeu que é mais perigoso ficar um dia sem orar do que ser lançado na cova dos leões. Então, irmãos, vamos buscar ao Senhor, vamos ser fiel ao Senhor. A fidelidade de Daniel aqui é incrível. E muitas das vezes, quase sempre, não conseguimos nem ter essa fidelidade no nosso dia a dia. Mas Daniel foi fiel. E aí Daniel, ele foi fiel ao Senhor. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na cova dos leões. Às vezes a fidelidade ao Senhor não te livra de provações, não, irmãos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel 3, foram lançados na cova dos leões, todo mundo se ajoelhou e eles ficaram em pé. Não vamos adorar outros deuses. Não fazemos isso. E aí o que aconteceu? Por acaso eles foram livrados da fornalha? Não. Deus livrou eles na fornalha. Então o que aconteceu? Jesus estava com eles? Claro que estava, porque se eles foram fiel ao Senhor, o Senhor também foi fiel a eles. E aí quando eles foram lançados na fornalha, o Senhor estava lá dentro. Não tinha 3 homens, tinha 4 homens. Então Deus, ele vai se manifestar na sua provação. Ele vai se manifestar quando você estiver dentro da fornalha. Ele vai se manifestar quando você estiver ali no seu problema, quando tudo estiver dando ruim. Quando tudo estiver dando errado, é ali que o Senhor vai se manifestar. Vocês estão entendendo? Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E o rei fica triste porque o rei gostava dele. Mas como o rei já tinha assinado o decreto, não poderia voltar atrás por nada. Porque a palavra do rei é a palavra do rei. Nem o rei mesmo poderia voltar atrás da sua própria palavra. E a gente pode perceber que depois que Daniel é livre dos leões e o anjo fecha a boca dos leões, a família desses presidentes e desses sátrapas, é lançado eles e a família. E a gente pode perceber que por que Daniel foi lançado sozinho? Porque Daniel não tinha família. Daniel estava sozinho. E quando digo sozinho, ele estava literalmente sozinho. Não tinha uma mãe com ele, não tinha um pai com ele, não tinha um irmão com ele, não tinha absolutamente ninguém com Daniel. Mas ele estava sendo fiel ao Senhor. Não sei se você está sozinho, se você está passando por um período de solidão, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele está com você assim como ele esteve com Daniel. Basta você ser fiel a ele, que ele será fiel com você. E aí Daniel, ele é lançado na cova dos leões e o Senhor o livra. Como eu falei, da mesma coisa na fornalha. Deus te livra na fornalha e Deus te livra na cova dos leões. Você tá ali lançado na cova dos leões. Você passou uma noite ali inteira e tá ali perto de leões com fome. Leões estão querendo te devorar, mas o Senhor manda um anjo para fechar a boca do leão. O leão pode estar ali do teu lado, mas ele só vai te devorar se Deus permitir. Porque quem criou o leão? Foi o próprio Senhor. Então, se ele quiser fechar a boca do leão, matar o leão, se ele quisesse fazer que Daniel devorasse o leão, ele ia fazer, porque ele é Deus. Você está entendendo, irmão? Então essa é a palavra que eu tenho pra você hoje. Não importa se você está sozinho, não importa se você está passando por um momento de solidão, Jesus está com você. Seja fiel a Ele e Ele será fiel a você. Vou orar pela sua vida, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Deus. Senhor, estamos aqui, meu Pai, com essa vida que está vendo esse vídeo. Senhor, eu não sei, meu Pai, quais são as batalhas que ela tem passado. Se ela tem, meu Pai, passado dias sozinha, Senhor. Se ela tem sentido falta de alguém, meu Pai, para conversar, para estar do lado dela. Senhor, mas eu sei que da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor esteve com Daniel quando ele foi lançado naquela cova fria. Quando ele passou a noite naquela cova e aqueles leões estavam lá, meu Pai. Mas ainda que o leão esteja lá, meu Pai, a Tua presença também estava com Daniel, meu Pai. E foi a Tua mão, Senhor, que fechou aquela boca, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dessa pessoa. Toma todas as batalhas e pelejas que ela está passando, meu Pai. E que, meu Senhor, independente de tudo, que essa pessoa venha ser fiel e que ela venha ter uma fidelidade contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um beijinho, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar bastante com seus irmãos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!